só queria esclarecer ao Rudolf que quem começa mais cedo é porque tem maiores débitos, né? E queria esclarecê-los que eu havia preparado uma palestra utilizando-me de uma apresentação em PowerPoint. No entanto, como a casa detém uma energia muito elevada, os equipamentos geralmente não costumam funcionar nessas ocasiões. Então, estou tendo que... Está baixo? Então, mais uma evidência disso. Como é que funciona? Então, eu terei que adaptar a palestra. Isso me tira da zona de conforto. E eu espero que vocês possam compreender essa minha deficiência, talvez. Oi? Agora? Tá bem? Tá bom? Então tá ótimo. Então, antes de mais nada, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, a espiritualidade maior que nos auxilia, e aos digníssimos membros desta distinta casa, aos quais nos acolhem com todo carinho nesta manhã de domingo. A exemplo do que ocorreu comigo há pouco tempo atrás, espero sinceramente que aqui todos vocês, encarnados e desencarnados, possam encontrar Deus. Que aqui nesta casa, todos vocês encontrem um sentido para as suas vidas. Mas, sobretudo, que aqui, nesta casa, todos vocês possam encontrar a si mesmos. Há cerca de 8 anos atrás, por intermédio de meus pais e principalmente de meu irmão, eu encontrei, ou melhor, reencontrei o Espiritismo. E após muita resistência de minha parte, paulatinamente, frequentando como espectador um grupo como este, pude enfim encontrar um alento de esperança e paz à minha vida. Neste dia de hoje, após uma longa caminhada de estudos e reflexões, me encontro aqui, finalmente, podendo retribuir uma ínfima parte de tudo aquilo que já foi e ainda continua sendo me dado. E por essa razão, eu agradeço, neste momento, a este maravilhoso grupo de amigos e colaboradores por me conceder essa preciosa oportunidade. Espero sinceramente fazer jus a ela. A palestra de hoje, então, aborda a questão da percepção de si e o autoconhecimento. Segundo o dicionário Aulete, perceber vem do latim percipere, que significa conhecer através dos sentidos, aperceber-se de algo por meio da inteligência, conhecer por intuição. Numa definição simples, perceber é o processo de tornar consciente os objetos. E entendam por objeto tudo que a mente é capaz de vislumbrar, seja uma ideia, um conceito, um objeto material, uma pessoa, tudo. O termo objeto, nessa definição, engloba qualquer coisa que a sua cognição é capaz de perceber. A percepção, em si, é uma habilidade psíquica desenvolvida ao longo de toda a evolução filogenética. Desde muito antes do princípio inteligente atingir a fase nominal, a percepção se fez essencial. Então, lá na anêmona, lá no mar, nos corpos mais simples, na ameba, há o início do desenvolvimento da percepção, onde o princípio inteligente que habita aquele ser começa a interagir com o meio ambiente do qual ele faz parte. Desde aquele ponto até onde nós nos encontramos hoje, a percepção está sendo continuamente desenvolvida, evoluindo.
Sendo a percepção a capacidade de tornar consciente os objetos, ela era essencial para que nós distinguíssemos do ambiente determinadas coisas, determinados objetos. Por exemplo, quando nós habitávamos as savanas africanas, alguns milhões de anos atrás, se nós não fôssemos capazes de perceber um leopardo camuflado na paisagem, nós morreríamos. Se nós não fôssemos capazes, ou não estivéssemos desenvolvendo essa capacidade de selecionar um determinado objeto no meio de um todo, nós iríamos morrer. Pensando de uma forma mais científica, tradicional, materialista, isso se dá através do processo de seleção natural. Ou seja, todo aquele que não era capaz de perceber morria. E os seus genes não passariam para os seus herdeiros, para os seus filhos. E assim, continuamente, só sobreviveriam aqueles que percebiam a presença do inimigo, a presença do predador. Assim, a percepção é uma habilidade evolutiva que todos nós desenvolvemos ao longo de toda essa nossa trajetória pelas sucessivas reencarnações. Todos nós a possuímos, mas ela não é perfeita, pois ela detém limitações que distorcem e influenciam as representações cognitivas que nós formulamos através dela. Em outras palavras, nós vemos e percebemos o mundo não da forma como ele realmente é, mas de uma forma limitada e distorcida. Por exemplo, todos nós temos limitações de ordem sensorial e fisiológica. Todos vocês, eu creio, que já viram aquelas imagens onde quando você olha, você vê dois rostos e dois rostos negros. E quando você continua olhando, daqui a pouco você vê um vaso branco no meio entre elas. São imagens que, na mesma imagem, tem duas imagens. Só que você só consegue ver uma de cada vez. Quem já viu essa imagem? Por favor, levanta a mão. Praticamente todos nós. Então, isso é uma limitação fisiológica. Ou seja, o nosso cérebro simplesmente não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por isso é que você não consegue ver os dois rostos e o vaso ao mesmo tempo. Na minha apresentação tinha essa foto, então eu estou tentando transmitir a ideia para vocês, eu peço desculpas. Essa é um outro tipo de limitação. Por mais que as mulheres digam que consigam fazer várias coisas ao mesmo tempo, essa é uma limitação fisiológica do nosso cérebro. É impossível. Por isso que você não consegue dirigir e falar no celular. Isso é proibido. Você vai bater o carro. Não tem como. Ou você presta atenção numa coisa ou presta em outra. Talvez essas crianças que estão reencarnando agora, que o pessoal costuma chamar de crianças índias, que têm essa capacidade mais evoluída, talvez elas tenham isso diminuído. Mas não quer dizer que elas tenham essa habilidade ainda feita. O corpo, o nosso cérebro, ainda não é capaz disso. As qualidades existem no espírito e paulatinamente elas vão o quê? Transformando o nosso corpo para se adaptar a essas novas habilidades. Mas seguindo, nós também sofremos uma enorme influência de nosso passado, de nossas experiências pregressas, sejam elas representadas por fatos, ideias, sentimentos ou intuições.
as nossas percepções são diretamente influenciadas pelo nosso passado. Nós temos uma tendência inata de vivenciar o presente com os olhos do passado. É por essa razão que a sua mente... Opa, isso aqui era do slide, desculpa. Por isso que o espírito não evolui. Desculpa, eu já estou me perdendo porque eu estou tentando ler aqui. Peço perdão. Mas o que ocorre é o seguinte. Na filosofia, existe um princípio, que é o princípio da tábula rasa. Toda vez que você vai avaliar um objeto, alguma coisa, você tem que se livrar de todas as suas ideias pré-concebidas, para você poder perceber aquilo como se estivesse olhando pela primeira vez. Você tem que se livrar dos seus pré-conceitos, dos conceitos que você tem antes de avaliar determinado objeto. Mas isso é uma regra, por quê? Porque nós não fazemos isso. Nós avaliamos o presente com as experiências do passado. E quanto mais experiências nós temos, maior é a nossa tendência de não ver o novo, de não vivenciar o novo, de não experienciar o novo, de não nos permitir perceber e viver o novo. Então o Buda estava falando que ele é um espírito do século XVII. Que ele não tem computador, não tem nada, não tem e-mail, mas mosteiros. Que tem celular, mas vive desligado. Mas gosta da luz, né? Pelo menos lampião talvez não use em casa. Mas é isso. Toda vez que nós vamos avaliar uma criança nova, ela pensa diferente da gente. E você julga ela com os olhos daquilo que você foi criado. Então você foi criado por uma geração anterior que tinha outros valores, outras tendências, outras experiências, outras ideias, pensamentos, sentimentos. Ela te configurou. Você teve a sua vida. Você teve as suas vivências, experiências, aprendeu, sofreu. E vem uma criança nova. Vem com um hardware zerado. Não tem nada ali. Desculpa a linguagem. Ela vem com um computador, que é o cérebro dela, sem nenhum programa dentro. Não tem nada programado. E você vai programar essa criança. E o que você faz? Você programa ela para viver no século XXI? Na realidade do século XXI? Não. Você incute valores que talvez venham sendo perpetuados na sua família desde o século XII. Então, veja a responsabilidade dos pais. Eu falo isso porque minha filha vai nascer agora em agosto, 1º de agosto. E eu estou morrendo de medo. Porque é muito fácil julgar nossos pais quando você é filho. A hora que o negócio começa a apertar para o seu lado, você começa a perceber as coisas diferentes. Então, nesse sentido, nossa grande dificuldade não está em aprender, não, mas sim em desaprender, em reconfigurar nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, enfim, reprogramar todas as nossas percepções distorcidas e viciadas, as quais influenciam e determinam a nossa própria existência. Essa é a nossa grande dificuldade, em mudar aquilo que já existe dentro da gente. Mas as nossas limitações de aprendizado também impedem que nós encontremos na realidade várias fontes de significado que por si só detêm conteúdos de significação suficientes para transformar completamente nossas vidas.
de você nunca ter conhecido a doutrina espírita anteriormente determinava que você percebesse a sua vida, a realidade de uma forma diferente da qual você está percebendo agora. O fato de você olhar para si e não se perceber como um espírito imortal faz com que você o quê? Avalie a vida de uma forma diferente. Portanto, nossas limitações intelectuais limitam a nossa forma de perceber a realidade. Então, se eu nunca li psicologia, se eu não sei nada de psicologia, como que eu vou poder avaliar a minha mente, o meu psiquismo? Se eu não tenho linguagem, se eu não tenho conceito, como que eu vou poder fazer isso? Como é que eu vou poder perceber? Se eu trago um objeto aqui e falo, tem 3 objetos, você nunca viu nenhum, e eu falo assim, qual que é o Asdrúbal? Qual que você vai apontar? O certo? Você sabe qual que é? Você sequer é capaz de quê? Identificar, de perceber qual que é. Isso é um objeto. Imagine um sentimento, imagine um conceito, uma ideia, uma pessoa. Se você não tiver os conceitos, se você não tiver o conhecimento, você não vai ser capaz de perceber. Isso é a ignorância. Por isso que nós estudamos no Livro dos Espíritos que nós não somos julgados por aquilo que a gente não sabe. E é assim na justiça divina e é assim na justiça humana. Porque se eu pegar um silvícola, um índio lá da Amazônia e trouxer ele aqui em Londrina e ele cometeu algum crime, como é que eu vou punir ele? Ele não conhece as nossas regras, ele não sabe a nossa língua, a nossa cultura. Talvez algo que seja comum aqui conosco é um crime com pena de morte na cultura dele. Se não há o conhecimento, não há a percepção. E também não há o auto-julgamento. Se eu não sei que o que eu estou fazendo é errado, eu não sinto culpa, eu não sinto remorso, eu não tenho qualquer tipo de julgamento em relação a mim mesmo. Então, um espírito altamente ignorante, nas primeiras fases da evolução moral, da evolução hominal, ele não vai ter muito desenvolvido o sentimento de culpa. Sente culpa quem sabe que errou. Então, é essencial para que nós refinemos nossas percepções o desenvolvimento intelectual. Estudando a nós mesmos, adquirindo novos conceitos através da psicologia, através do espiritismo, através de outros ramos científicos ou filosóficos, para o quê? Nós possamos desenvolver nossa capacidade crítica. Porém, há também limitações de caráter intuitivo, que também reduzem enormemente nossas capacidades de percepção. O desenvolvimento de nossa intuição nos permite acessar e perceber o inefável, o imponderável, o transcendente. As manifestações artísticas, em sua grande maioria, detêm essa característica de requerer dos espectadores um certo nível de intuição, para que esses possam acessar ao que a obra transmite, a sua beleza transcendente. A Mona Lisa não é bela porque ela transmite a realidade, porque senão ela seria como qualquer foto.
ela é a Mona Lisa porque há nela algo de diferente, que ninguém até hoje soube explicar, mas que todo mundo sente e intui quando a vê. Então é essencial que nós refinemos a nossa capacidade intuitiva também, porque isso é um limitador de nossas percepções. Mas afinal, o que isso tem a ver com autoconhecimento? Tem tudo a ver. Todas as limitações que acabamos de estudar influenciam diretamente a nossa percepção da realidade. Seja essa realidade que nos cerca, seja a nossa própria realidade íntima. Portanto, essas mesmas limitações influenciam diretamente a nossa percepção de nós mesmos, influindo na formação da nossa autoimagem, ou seja, na imagem que nós temos de nós mesmos. E isso é muito comum, na imagem que nós temos de nossos corpos. Nunca está bom. Não existe uma mulher que não tem que perder 3 quilos ou mais. Da mesma forma que não há um marombado de academia que não pense que tem que ganhar alguns centímetros de braço, de bíceps, de perna. Por que isso? Porque a imagem que eles têm de si não é a mesma que uma pessoa neutra tem. Uma pessoa neutra os irá analisar sem a influência dos pensamentos, desejos e sentimentos que fazem aquela mulher ou homem que enxerga o seu corpo de uma forma distorcida e irreal. Mas que tipo de distorção não se dá? Mas esse tipo de distorção não se dá apenas com nossa autoimagem corporal. Se dá praticamente com todos os aspectos da nossa vida, influenciando diretamente toda a nossa existência. Então, uma vez eu estava sentado lá eu frequento o nosso lar. Apesar de ser de Açaí, eu venho 2 vezes por semana, pagando pedágio e tudo, para estudar no nosso lar. E eu participo do grupo público de sábado. E uma vez eu estava sentado lá conversando, não era com a Darlene, era com outra pessoa. E eu estava falando de depressão. Estava falando que, muito comumente, geralmente, a depressão está associada à agressividade. E estava conversando isso com uma amiga. E do lado, uma moça, ela escutou isso e, como se diz lá na minha cidade, ela pegou ar. Ela falou assim: "Você já teve depressão?" Eu falei: "Já, é uma das razões porque eu tô aqui, né?" Eu tenho depressão, não sei o quê. E começou a falar. Só que você via nela, a aparência dela era de uma pessoa, era uma coitada, uma vítima da vida. Você olhava assim, tinha dó dela, só de olhar. E quando ela começou a falar da história dela, porque as pessoas gostam de falar de si, né? Ela começou a falar da história dela, eu comecei a ficar com dó dela até. E eu comecei a pensar: será que eu estou errado mesmo? Será que não tem erro? Mas daí eu fiz o seguinte desafio para ela. Eu falei assim: você quer que eu te prove que você é uma pessoa agressiva? Aí ela assustou. E eu não sou agressivo. Você quer que eu te prove? Ela falou: tudo bem. Daí eu falei assim: imagine que você chega para essa mulher que está sentada do nosso lado e fala assim: você é burra, você é uma inútil, você é feia, você é gorda, você não presta para nada, você merece morrer. Eu perguntei para ela: você acha que isso é uma atitude agressiva? Ela falou: lógico que é. Eu falei: e por que você acha que você falar isso para você mesma não é uma atitude agressiva? Não é uma manifestação de agressividade?
Aí ela se calou. Então, o desamor, a agressividade, não é só para os outros. Na depressão, geralmente o que ocorre é uma inversão dessa dispensa de energia. Você não vai aplicar o dardo no outro. Você vai se o quê? Se flagelar. Então eu sou um burro. Eu sou um inútil. Eu não presto para nada. Nada que eu faço dá certo. Eu sou feio. Eu sou careca. Eu mereço morrer. Aí, ok? Óbvio que não. Só que se você não é capaz de perceber isso como um movimento, uma manifestação de agressividade, como é que você vai se curar? Com Prozac? Não vai ser. Se você é incapaz de se perceber agressivo, como é que você vai mudar a sua agressividade? Você não sabe que isso existe dentro de você. Você nega isso dentro de você. E geralmente o depressivo ele é uma vítima, né? Por quê? Ele se vitimiza. Ele se compadece da sua dor. Coitado de mim. Por quê? Eu sou advogado. Por quê? A vítima nunca tem culpa. A culpa é sempre dos outros. Da sociedade, da vida, de Deus. Qualquer que seja. Nunca é da vítima. Então, seguindo. Isso evidencia que os nossos pensamentos, desejos e sentimentos são quase sempre percebidos por nós de uma forma distorcida e irreal. E por que isso se dá? Isso se dá porque a nossa energia psíquica se manifesta de 3 principais formas. Ela se manifesta sob a forma de pensamento, de vontade e sentimento. Vejam, a energia psíquica é uma só. O que varia são as suas formas de manifestação. E isso não quer dizer que essas manifestações ocorram separadamente. Pois, do mesmo instante que você pensa, você sente e você manifesta uma vontade. Tudo ao mesmo tempo. Mesmo que de forma inconsciente. Sem a percepção consciente desse fenômeno. Há um outro componente determinante para a ocorrência desse fenômeno de distorção da autoimagem, que é o próprio desequilíbrio entre o nível de desenvolvimento intelectual, sentimental e da vontade do indivíduo. Esse desequilíbrio geralmente faz com que nós nos avaliemos ou de uma forma superlativa, vendo mais do que realmente somos, orgulho, ou de uma forma desvalorativa, vendo menos do que realmente somos, falsa humildade. A justa medida, que é a verdadeira humildade, saber realmente o que você é, sem mais, sem menos, e qual que é a sua posição no universo, quase nunca é encontrada por nós. Mas como poderemos trazer mais equilíbrio a essa difícil equação? Como vocês estão? Esse aqui é do slide. Quase a totalidade dos espíritos hoje, encarnados na Terra, tem como uma característica comum esse desequilíbrio entre o nível intelectual e o desenvolvimento moral, o nível moral e sentimental, que é a manifestação desse desenvolvimento moral. Praticamente todos nós somos muito, mas muito inteligentes do que bons.
por mais analfabeto que a gente seja, quase sempre a nossa inteligência é maior do que o nosso nível moral, que a nossa vontade. Portanto, para nós tentarmos equilibrar a coisa, é essencial que nós eduquemos os nossos sentimentos. Porque é através da educação dos sentimentos que nós evoluiremos a nossa estrutura psíquica, diminuindo a distorção que impede o nosso autoconhecimento. Então, a nossa estrutura psíquica, por si, é desequilibrada. Mas, como talvez, não sei se tem administradores aqui, não adianta a gente ficar ciscando, tentar arrumar pequenas coisinhas. Se você arruma 100 pequenas coisinhas, não vai gerar o mesmo impacto de você arrumar uma grande coisinha. E o sentimento, dentre os aspectos do nosso psiquismo, é o mais atrasado. Veja, a sua vontade, a nossa vontade, está sendo desenvolvida desde que a gente era animal. Quando você tinha vontade, você ia lá e matava uma presa e comia. Desde aquela época, a vontade, esse ímpeto, essa força que nos move, está sendo evoluída, está sendo refinada. Da mesma sorte, a nossa inteligência. Praticamente desde que a gente nasce, com 3 anos, a gente vai para uma escola. Aprender o quê? A refinar o aspecto intelectual do nosso espírito. E passamos a vida inteira refinando o aspecto intelectual. Lendo, estudando. Mas quantos de vocês frequentaram uma escola ou instituição similar para aprender a educar seus sentimentos? Quantos? É por essa razão que esse centro espírita é tão importante. Porque aqui se encontra uma verdadeira escola para os seus sentimentos conscientes e inconscientes. Uma verdadeira escola moral. Uma escola de moral evangélica, de moral cristã. Pois o Evangelho de Jesus, nos ensina através do seu inesquecível exemplo, é o código moral do universo. Não importa se você é um espírito terrestre ou de Júpiter, ou de qualquer outra região do universo. Se você seguir a moral ensinada pelo Espírito Crístico Jesus, você será considerado um ser bom. Sempre. Não importa onde você viva, não importa de onde você é. Dessa forma, à medida que vamos percebendo e tornando conscientes nossos sentimentos mais profundos, num processo gradual de expansão da nossa consciência, daquilo que nós temos consciência, daquilo que nós sabemos que existimos dentro de nós, paulatinamente, vamos conhecendo aspectos da nossa personalidade que nós sequer conhecíamos, porque não éramos capazes de percebê-los. E porque não os percebíamos, nós não sabíamos que eles sequer existiam em nós, como o caso da moça depressiva. Ela não sabia que ela era agressiva, porque ela sequer percebia a agressividade dentro dela. Então, como eu poderei trabalhar a minha agressividade se eu não a percebo em mim? Como eu poderei trabalhar meu orgulho, vaidade, egoísmo, se eu não os percebo atuando ou sequer existindo em mim? Como? Tornar consciente, através da percepção, os sentimentos que antes nós simplesmente sentimos,
é retirá-los do automatismo ancestral, atávico, da predominância do instinto. Em outras palavras, nos tornar capazes de perceber nossos sentimentos inconscientes, nos dar o poder de estudá-los, de compreendê-los e transformá-los. Poder esse que nós, quem sabe, nunca tivemos na nossa história evolutiva. A raiva que você sente hoje, quem sabe, é a mesma raiva que você sentia há séculos, milênios atrás. Por quê? Porque você a sente de forma inconsciente, no automático. Você simplesmente sente e pronto. Você não racionaliza esse sentimento. Você não o trabalha. Você sequer o percebe ou o conhece. Você apenas sente. Esse mecanismo, portanto, se encontra num estado altamente primitivo. A sua raiva ou o seu medo é o mesmo, desde o tempo que você estava na caverna, ou fugindo de um leopardo nas savanas africanas. O que mudou de lá para cá foram apenas os estímulos para a sua manifestação. Antes, o estímulo do seu medo era o leopardo, hoje é o assaltante. Antes, o estímulo da sua raiva era o inimigo da outra tribo, hoje é o concorrente da outra empresa. Percebam, há uma mudança no contexto, mas não na essência do sentimento. Você ainda está no automático, agindo de uma forma instintiva e inconsciente. Assim, se torna nítida a necessidade que todos nós temos de atualizarmos, dar um upgrade nesse importante aspecto de nosso psiquismo, que é o sentimento. Só assim conseguiremos realizar o conhece-te a ti mesmo. A famosa inscrição do Templo de Delfos e uma das principais instruções do espírito mais sublime, mais evoluído que já pisou nessa terra árida, que é o nosso planeta, que é Jesus Nazareno. Portanto, meus caros amigos, apesar das dificuldades, esta é a mensagem que nós nos propomos a transmitir nessa palestra de hoje. A mensagem de que o nosso autoconhecimento passa necessariamente pela educação dos nossos sentimentos. E que só através da educação dos nossos sentimentos, nós nos tornaremos capazes de verdadeiramente conhecer Deus. Pois Deus é a mais perfeita manifestação do amor. E o amor é o mais refinado, mais evoluído dos sentimentos. E é através do amor que nós vivenciaremos a realidade divina de nossas próprias existências, como os espíritos imortais que todos nós somos. Essa é a principal mensagem dessa palestra de hoje. A mensagem de que todos nós precisamos educar nossos sentimentos para alcançar o amor. É difícil? Claro que é. Mas tem que fazer. Então, já que a gente acordou domingo de manhã para vir aqui, vamos fazer. Eu peço novamente desculpas pelas dificuldades da apresentação. Foram circunstanciais e espero que eu possa ter conseguido transmitir essa mensagem para vocês. Muito obrigado.